Oi! Hoje nós iremos conversar sobre o desenvolvimento humano, o capítulo 2 do nosso livro. Quando a gente fala em desenvolvimento humano, a gente tem que pensar em dois elementos. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, toda a riqueza que é produzida ao longo de um ano em um país, e o IDH, que é o Indicador de Desenvolvimento Humano, ok? O PIB, Produto Interno Bruto, ele é referente à economia do país. Para determinar o PIB de um país, são levados em consideração três setores econômicos: primário, secundário e terciário. O setor primário, ele é referente a todas as atividades econômicas básicas, como o próprio nome diz, primário, primeiro. Então, quais são essas atividades econômicas do setor primário? Agricultura, pecuária, extrativismo mineral, extrativismo vegetal, ok? O setor secundário é o segundo. Ele recebe do primário a matéria-prima e transforma essa matéria-prima num produto ou subproduto. Então, o setor secundário refere-se às indústrias. Indústrias de todos os tipos. Indústrias básicas, indústrias de alta tecnologia, todas formam o setor secundário. O setor terciário é a prestação de serviço. Uma vez que o primeiro passou pelo processo de transformação no segundo, ele vai, depois de transformado, para o terceiro, o terciário. O terciário, ele é referente a comércio, a todos os tipos de prestadores de serviços, como ônibus, sistema de telecomunicação, transporte, que é o caso do ônibus que eu falei, profissionais, liberais, autônomos, turismo, tá? Também entra ali toda a rede de hotelarias, escolas, hospitais. O setor terciário, atualmente, é o que mais emprega a população mundial, tá? O que mais gera emprego hoje é o terciário. Por quê? Porque o primário e o secundário, eles possuem a tecnologia das máquinas. Então, quando você fala em indústria, a maior parte das indústrias hoje utilizam a máquina como produto, né? Como produtor, desculpa, não como produto, como produtor, né? Então, emprega menos gente. O IDH, ele leva em consideração os aspectos sociais, bem diferente do PIB, tá? Que leva em consideração a economia, como eu acabei de explicar para vocês. O IDH, ele tem três elementos fundamentais: saúde, educação e renda per capita. O IDH foi criado para medir o nível da qualidade de vida dessa população, ok? Ele avalia, é um elemento que avalia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor o nível de desenvolvimento de um país. Quanto mais próximo do 0, pior. Então, ele classifica os países em baixo IDH, médio IDH e elevado IDH. Quando a gente fala do elemento saúde, a gente fala na expectativa de vida. Qual é a média da expectativa de vida da população de um determinado país? Qual é o número de pessoas desse país que estão nessa média? Ok? Quando eu falo em educação, eu falo em quanto tempo, em média, as pessoas, a maioria das pessoas,
frequentam as escolas? 9 anos, 10 anos, 11 anos? Qual é a média da escolaridade? O tempo que a gente permanece na escola, tá? Quantos anos? Tudo bem? E a renda per capita, ela é a média salarial. Eu pego o produto interno bruto, divido pelo número de habitantes, que é uma média, tá? Para eu ter uma ideia de qual é o salário médio da população de um determinado país. A ideia do desenvolvimento humano é ter um equilíbrio entre PIB e IDH. Os países desenvolvidos são os países que possuem um bom PIB, um PIB elevado e um bom IDH. Isso significa o quê? Que a riqueza produzida pelo país foi distribuída e houve investimento do governo nos elementos sociais. Ok? Então, a maior parte da população tem acesso a essa estrutura, tá? Quanto maior a dependência de um país no setor primário, menor vai ser o seu PIB. Um país que tem um PIB baixo, automaticamente ele vai ter um IDH baixo, ok? Agora, o que acontece que é comum, é o caso do nosso país, do Brasil, é que alguns países possuem um PIB elevado, um PIB diversificado, mas o IDH é médio. Por quê? Porque essa riqueza produzida pelo PIB não é bem distribuída, não está sendo distribuída para a população. Então, falta investimento na saúde, falta investimento na educação, a expectativa de vida não é tão elevada, a maior parte da população não atinge essa expectativa de vida, ok? Então, através da análise do PIB e do IDH, os países eles são classificados em desenvolvidos, em desenvolvimento, e esses países em desenvolvimento, existe alguns que têm um PIB mais elevado, um IDH um pouco melhor, que são chamados de países emergentes, ok? Então, é muito importante saber diferenciar, quando se fala em desenvolvimento humano, PIB de IDH. O PIB refere-se à economia do país e o IDH refere-se ao indicador de desenvolvimento humano, como que esse dinheiro está sendo aplicado nas áreas de saúde, educação e renda per capita. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês aí esse conteúdo.